Bom dia, queridos, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Na paz do Senhor Jesus, a todos eu quero iniciar este livro, esta leitura, este capítulo, com a bênção do Senhor Jesus, orando que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, guarde a nossa mente, guarde o nosso espírito, a nossa alma neste momento, para que nós não venhamos tomar pensamentos precipitados e nos dispersar nos nossos pensamentos, nos errar o caminho, a rota. E isso que eu quero dizer para os irmãos. Apocalipse, livro das revelações. Tem alguns irmãos que dizem, ontem o pastor ainda estava pregando na igreja, que tem um irmão que pegou o Apocalipse e disse: é o relógio de Deus. Eu creio, irmãos, que a palavra do Senhor se cumpriu até hoje na risca, e hoje estamos no relógio de Deus, estamos nos últimos momentos da igreja na face da terra, para os fins das profecias serem cumpridas. Como cumpriu até hoje, há de se cumprir, irmãos. E ainda que nós olhamos e lemos e vimos coisas estarrecedoras que nos assustem, não podemos nos amedrontar. Por quê? Porque a Bíblia diz que não desejais o dia do Senhor teu Deus, será trevas e não luz. Por quê? Porque aquele que não acreditar nele, irmão, não terá eternidade com ele. Como que vai ter felicidade aquele que ficar? Ainda que é pregado uma falsa paz no mundo, que é pregado que muitos crentes são a discórdia da humanidade, e não é assim, irmãos. Sabemos que a paz que reina no mundo é o Espírito Santo, que ainda tem guardado os fiéis, tem ainda guardado a Igreja Santa do Senhor. Mas quando a igreja for arrebatada, será muita treva, será muito ranger de dentes, será muito pranto, meus irmãos. Por isso eu te imploro neste momento, com muita sabedoria e graça do Senhor, se você assistir esse vídeo até o final, e você entende e sente o amor de Cristo, irmãos, se nós não ter o amor de Cristo pela alma, nós não estamos seguindo o verdadeiro evangelho. Nós temos que amar o que ele ama. E o que ele ama? Ele ama a alma do pecador. Ele ama todos. Ele enviou o seu filho. Lembra lá em João capítulo 3 que nós lemos, em versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois então, este filho é o cordeiro que João viu aqui em Apocalipse. É Jesus ressuscitado. Então, muitas vezes nós vamos ver, né, as linguagens dos seres viventes, que são os 4 serafins, que tem as imagens de leão, que tem a imagem do novilho, né, e do homem e da águia. Nós vamos ver esses seres em quase todos os feitos apocalípticos. Então a gente vai entendendo o porquê que teve que vir na força, na coragem do leão, na pureza, né, do novilho e na imagem e semelhança de Deus, que é o homem, e na força e na autoridade da águia, porque a águia ela voa longe, irmãos, ela tem a visão ampla, ela veja quilômetros. A sua presa, ela tem que sempre estar do alto. Quando ela é mordida ou se embaraça com uma serpente, o que ela faz? Ela tem pulmão forte, então ela vai, sobe até nas alturas, e se a briga dela for com outra ave de rapina que tenta ser mais forte que ela, elas não aguentam a pressão do ar, então elas têm que cair. Então a águia, ela é autoridade, símbolo de autoridade. Então esses 4 seres viventes foram escolhidos para representar aqueles que diziam: vem, e o selo era aberto, vem, e o selo era aberto. Então, irmãos, é muito interessante a gente como que eu posso usar a palavra certa? É fazer uma introdução do capítulo 6 para os irmãos começarem a ler com a irmã Mary e começando a entender. Amém? Volto a repetir, né? Nós estamos lendo o livro de Apocalipse, capítulo 6.
Não estamos dando aula de escatologia, irmãos. Não é esse o propósito. Nós estamos aqui com o propósito de ler a Bíblia e ajudar no pouquinho que se sabe, no mínimo, a nós compreender um pouquinho o que é que o Senhor mostrou para João. Mas se você tem desejo de fazer um estudo escatológico mais completo, procure homens, irmãos, que dão esse estudo na internet, no digital. Tem muitos irmãos que de fato a gente pode confiar, irmãos. Amém, queridos? Vamos lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e Deus te abençoe. Amém, irmãos? Vamos ler? Apocalipse, capítulo 6. O cordeiro abre os selos e o primeiro selo. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. O cordeiro é Jesus. Nós já lemos no capítulo 5. Aleluia, Jesus. Ouvi um dos 4 seres viventes. Lembra dos 4 seres viventes que nós lemos ali no capítulo 4? Então tá bom. É que tem que ir vindo relembrando para a gente poder entender o Apocalipse. Tem que relembrar dos primeiros capítulos, do 4 e do 5, irmãos. Porque ali se revelou tudo o que vai acontecer e por que ele usa essas linguagens, né? Então vamos lá. Ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Olha só, irmãos. E ele dizia assim, ó, vem. Quem era o primeiro dos 4 seres viventes? Era o leão. Então nós temos que entender por que foi usada a linguagem aqui do leão, dizendo vem, ó, força e coragem. Ele dizia vem, é o primeiro selo sendo aberto, que tem que ter coragem, né? Para que os selos fossem abertos, o cordeiro abriu o selo e começou a acontecer na terra estas coisas. Então tem que ter coragem, irmãos. Tem que ter coragem, ó. Vem, com voz de trovão, o leão rugiu, né? Então vi, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Irmãos, quem que saiu vencendo e para vencer? Analise com a irmã Mary. Um dos seres viventes que assistem diante do trono do Deus Pai Todo-Poderoso. Ali a visão que João estava vendo foi a primazia da vida de Jesus vindo, irmãos, na terra. E ele dizia, vem com coragem. Parece que eu escuto ele dizendo assim, lá no Getsemane, Senhor, passa-me de mim esse cálice, eu não vou conseguir. Mas não, o Senhor disse, vem com coragem. E ele veio sobre a terra, irmãos, coroado, saiu vencendo para vencer. Segundo selo, João vendo tudo acontecendo e os selos sendo abertos pelo cordeiro, como que tivesse sido morto. Aleluia, banhado de sangue. Irmãos, é o cordeiro, é Jesus. Ó, segundo selo. Quando viu abrir o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Oh, aleluia. Quem é o segundo ser vivente, irmãos? É o novilho da pureza, do sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Meu Deus, eu sinto a glória de Deus aqui, irmãos. E o seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Irmãos, para quem foi dada a espada que saía da sua boca? Irmãos, muitos entram em guerra. Muitas nações contra nações, reinos contra reinos, igrejas contra igrejas. Não existe a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. O próprio Jesus disse que eu vim trazer guerra. Então, irmãos, por quê? Porque eles não compreendem a veracidade do Evangelho, o porquê que Jesus veio e o porquê que temos que adorá-lo. Muitas pessoas não querem adorá-lo, acham que é
algo de loucura do ser humano adorar a alguém que talvez nem existiu e vivem um matando o outro, irmãos. Nós já vimos isso acontecer, não precisamos esperar acontecer porque nós já vimos. O segundo selo está acontecendo, irmãos. Terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Quem é o terceiro ser vivente? É o homem, a imagem e semelhança de Deus. Ele dizia: vem! E vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro como uma lança na mão. Olha só, irmãos, olha no versículo 6, que dá para entender completamente o que estamos vivendo hoje, irmãos. Aqui, ó. E ouvi uma voz que voz do... E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes. Quer dizer, a voz do Deus Pai Todo-Poderoso falou do trono, no meio dos 4 seres viventes que ficam ao redor do trono. Como que dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. Irmãos, se você tem a sua Bíblia aí, pode pesquisar e ler com a irmã Mary. Olha o que a voz do Deus Pai Todo-Poderoso falou na abertura do terceiro selo. E ouvi como que voz no meio de 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. Irmãos, 1 denário simboliza 1 dia de trabalho. Quando você tiver que comprar 1 quilo de trigo, uma medida de trigo, por 1 dia do teu trabalho, você já pode entender que a dificuldade do terceiro selo já estará na terra. 3 medidas de cevada por 1 denário. E ainda diz assim, ó, e não danifiques o azeite e o vinho. Quer dizer, cuida, poupa. Tem que poupar, porque serão dias difíceis. Tu vai ter que trabalhar um dia inteiro para comprar 3 medidas de cevada. Tu vai ter que trabalhar um dia inteiro para ter 1 medida de trigo. Irmãos, se nós analisar em muitos países, eu estava conversando com um dos projetos que a gente ama muito no coração, há muitos anos a gente ama, não tem condições financeiras para ajudar, mas a gente ora muito, 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 muito pelo projeto Campos Brancos, da missionária Kellen Gaspar. Eu oro muito por aquele projeto, eu amo de todo o meu coração, irmãos, porque nós não podemos estar lá. As meninas lá são usadas, os meninos lá são usados, droga e o cigarro lá toma conta, irmãos. Há uma miséria muito grande, precisamos nos ajudar e ajudar este povo. Aqui, as nossas meninas, os nossos meninos, por mais que estejam na dificuldade espiritual, ainda não estão num grau tão deprimente fisicamente, precisando de apoio psicológico, tão forte como lá estão, irmãos. Ah, irmã, mas se a gente olhar aqui também tem meninas que aconteceram ataques psicológicos, mas temos mais recurso, os pais têm mais poder aquisitivo para ajudar. Então vamos orar, irmãos, vamos nos ajudar, porque se nós não amar o que Deus ama, como que nós vamos dizer que Espírito Santo é esse que está entre nós, irmãos? Que não se dói pela dor do próximo, mas estamos preocupados mais com religiosidade, com a placa da igreja, Não, irmãos, nós temos que entender que há um povo que tem que ser guiado para o céu. E se eles forem nas práticas da bruxaria, da feitiçaria, que lá eles são induzidos muito a isso, irmãos. A bruxaria, a feitiçaria, a magia negra é muito envolvido com trevas. Então, aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada, irmãos. Não compactuar com as trevas, não tem como.
Então, esse terceiro selo aqui nos dá uma imagem que nós podemos entender. Quando a dificuldade de tu ter que poupar ao ponto de tu ter que trabalhar um dia inteiro para comprar 1 quilo de trigo, irmãos. Não chegamos ainda a isso, irmãos. Se nós analisar países que já estão pior que isso, irmãos. Nós vivemos num paraíso. Você não consegue comprar 1 quilo de carne. Tem países que não tem carne. Quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Quem é o quarto ser vivente? É a águia, irmãs. A águia simboliza de autoridade, de vendo de cima para baixo. Olha só, e ela dizia: vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada a autoridade, olha como a águia simboliza a autoridade, sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. Aqui eu preciso parar um pouquinho para os irmãos entenderem que Apocalipse, capítulo 1, 1 e versículo 18. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Então, o cordeiro abriu o selo, por quê? Porque assim como os seres viventes chamavam o que tinha para acontecer na terra, foi com a autoridade de Jesus, irmãos, do cordeiro. Ele tem a chave do inferno e da morte. E foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome e com a mortandade por meio das feras da terra. Matar a espada, guerra. Matar de fome, necessidade. Matar a mortandade por meio de feras da terra, irmãos. Preciso compartilhar com os irmãos. Se nós estudar, irmãos, o índice de mortalidade por aranha, por cobras peçonhentas, por diversos tipos de picadas de insetos, e aí vem a malária, aí vem as pestes, irmãos, quarta parte da terra. Eu estava analisando, meu Deus, tem gente que está achando que está muito longe e já está acontecendo. 6 continentes o mundo tem. África, América, a América do Sul e a América do Norte, aí a gente pode considerar até 7 continentes, se a gente dividir as Américas, né? América do Sul, Brasil, América do Norte, Estados Unidos, para lá, né? Mas tem a Antártica, a Ásia, a Europa e a Oceania. 6 continentes, se dividir as Américas, 7 continentes. Irmãos, é muito grande o nosso mundo. 193 países, 193 países. Se nós pegar o Vaticano e a Palestina, que não foi considerado país ainda, dá 195. Se nós pegar as ilhas da Antártica, que não são reconhecidas como países, dá 206. Irmãos, é muita gente. Há tribos que nunca foram tocadas na Antártica. Meu Deus, irmãos. Se nós dividir eles, como eles fazem, né, na matemática, e pegar 196 ou 206, há 11 países, digamos que há 11 ilhas, há 11 pedacinhos desse mundo que não foram reconhecidos pela ONU, que não são países, mas existem lá, tem gente, tem pessoas, tem tribos. E para o céu, eles são reconhecidos. O mundo pode não reconhecer, mas o céu reconhece. Então, divide tudo isso e quarta parte sendo tocada. Irmãos, não está acontecendo? Me responde, não está acontecendo? Irmãos, já está acontecendo, irmãos.
Já está acontecendo. É porque nós vivemos aqui intercedendo, clamando. Nós não vimos muitas coisas. Quando a gente viu ali a enchente do Rio Grande do Sul, a gente ficou apavorado. Quando a gente veja a queimada aqui na Amazônia, a gente fica apavorado, é os mais perto, alguma coisa que acontece mais perto, mas o mundo inteiro arde, irmãos. Se você pudesse abrir seus olhos espirituais, já está acontecendo. Desperta, irmãos, desperta você que dorme, desperta, porque o toque da trombeta vai soar. Nós vamos ver aqui, nós vamos ler o 5º selo. Ó, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Quem, irmãos? Quem que morreu por causa da palavra de Deus? Os discípulos. Um foi cerrado no meio, o outro foi decapitado. Tiago, um dos discípulos, foi o primeiro a ser morto depois que Jesus foi assunto ao céu, filho de Salomé. Ah, irmãos queridos, tantos já morreram por este evangelho. Nas arenas, comidos pelos leões e não negaram o seu nome. E foi vindo séculos e muitos ainda não negam o seu nome, irmãos. Na Nigéria, país da Nigéria, país islâmico que não aceita o cristianismo, fecharam 200 igrejas e mataram 20 pastores. Porque não aceita, não pode mais pregar Jesus nesses países, porque eles acreditam em Alá. Olha só. Essas almas desses seres viventes, por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha só, irmãos, essas almas clamavam nesta hora ao Cordeiro que estava abrindo os selos. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem. Ó, por isso que estão na região do silêncio, do repouso, irmãos. Salmo 115, nos últimos versículos diz que os mortos não louvam, os mortos não adoram, os mortos repousam. Então não adianta clamar para alguém que já morreu, não adianta fazer uma petição para o santo que já foi, porque eles estão em região de repouso. Eles não podem te ouvir, o único que pode te ouvir é o que viveu, é o que ressuscitou e está vivo, que é o Cordeiro. Ele pode levar a tua intercessão através do Espírito Santo de Deus e guardar como incenso nas taças de ouro e te responder. Ele é o único. Ah, irmãos, que glória essa palavra. Que maravilha essa palavra, irmãos. Maravilha do Senhor. Estava vendo meus minutos, não posso passar, não tem como passar, então não quero deixar faltando nada para os irmãos. Mas glorioso será esta palavra, irmãos. Nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Irmãos, e quantos têm morrido ainda por amor do Evangelho? Coreia, muitos que vão para lá, irmãos, já vão sabendo que não voltam os nossos missionários. Morrem por amor a Cristo. Morrem por amor a Cristo. Irmãos, muitos têm morrido por amor a Cristo. Em vários países. Muitos nas tribos indígenas já foram e não voltaram, irmãos. Morreram por amor ao Evangelho. Morreram por amor a Cristo. E eu te pergunto, se hoje o Senhor te provar ou te permitir alguém chegar para ti e dizer assim: tu amas a Jesus ao ponto de morrer por Ele? Não negues a Ele, irmão, não negues a Ele. Estamos vivendo o 5º selo, irmãos. Arabassuremácia, derebagarra séria.
Se você pesquisar os países que os missionários tentam entrar, nos países de cortina de ferro, que não conseguem, irmãos, nem passar com uma Bíblia. Tem um país, eu não vou citar o nome, mas foi um grupo de missionários tiveram a ideia de jogar de helicóptero muitas Bíblias pequenininhas que cabiam na palma da mão. Por quê? Porque lá não tem aplicativo, lá não tem a internet. Não tem. Os mais poderosos, eles pagam com dinheiro para ter um sinal. Mas é só os que mais podem. Os pobres não conseguem ter internet nesses países. Então eles tentaram lançar uma biblinha do Novo Testamento, né? Acredito que só com os evangelhos. Cabia na palma da mão. E lançaram numa bolsa nesta aldeia, e eles ficaram felizes e começaram a ler e escondiam as suas biblinhas, e o governo encontrou eles, irmãos. Encontrou as Bíblias. Amarraram eles em árvores e tocaram fogo. Irmãos, eu não estou falando isso, onde é que está escrito isso, onde é que está o vídeo isso. Pesquise os países que não permitem o cristão entrar com o santo evangelho. Está aqui o 5º selo sendo cumprido à risca, irmãos. A palavra do Senhor está se cumprindo, irmãos. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira quando é abalada e balançada por forte vento. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu como um pergaminho. O céu se recolheu como um pergaminho, como que se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Da ira do Cordeiro, aquele que não acreditou que Jesus é o Cordeiro de Deus. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então não chegou essa hora ainda, irmãos. Mas vimos que tudo está se encaminhando para isso. Se você olhar para os maiores poderosos da terra, eles já têm cavernas gigantescas. Se você olhar para o país mais rico, existem lugares fortíssimos construídos por eles como um refúgio. É só pesquisar, irmãos. Se existe vários documentários que eles estão querendo achar um jeito de ir para a Lua, para ir para Marte, vender terreno em Marte. Porque eles acreditam piamente que esta palavra vai se cumprir, está se cumprindo e tudo está apontando para o 6º selo, irmãos. O sol se escurecendo, a lua se transformando em sangue, estrelas caindo. Se você começar a olhar ou pesquisar a NASA, pesquisar as fotos dos satélites que a NASA tem visto e asteroides caindo ali e aquela coisa toda, irmãos, já vem acontecendo e sendo escondidinhos. Muitas coisas da mídia já está acontecendo e eles estão se preparando porque eles acreditam que vai acontecer. Só que eles acreditam que na força do seu dinheiro eles conseguem se esconder. Irmãos, é muito perigoso. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode se esconder? Para onde vão? Vai haver na terra, se a Bíblia diz, na visão de João, que o céu vai se recolher igual um pergaminho, e a terra toda e o mar será movido. Irmãos, tem caverna para eles se esconder, irmãos? Tem lugar para se esconder? Vai acontecer, irmãos. Prepare-se, igreja. Prepare-se. Vamos nos preparar, em nome do Senhor Jesus.
Em nome do Senhor Jesus. Essa palavra foi forte, eu sei que sim. Mas vamos continuar lendo a palavra com muito temor e tremor no coração. E nos preparar hoje. Se você tem que ligar, pedir perdão para alguém, ligue hoje, não deixe para amanhã. Se você tem que se policiar na sua vida cotidiana, comece hoje, não deixe para amanhã. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus e amanhã, capítulo 7, se Deus assim nos permitir e não voltar. Amém, queridos?